Então, nós acabamos de falar do livro do Lucrécio, que foi recuperado pelo secretário do João 23, que se chamava Pódio, e o Pódio vai levar este livro para a Europa, né? O que vai dar um grande impacto naqueles que estudavam. Bom, à medida que os intensificava, e por que a Europa tinha tanto interesse com o comércio com o Oriente. Né? Não era somente, evidentemente, em primeiro lugar, eram os grandes lucros que dava esse comércio para os burgueses, os capitalistas em expansão, mas além, isso eu já falei na aula passada, além dos objetos ou das coisas que davam prazer, como a seda, o cravo, a canela, a noz moscada, pimentas, quer dizer, tecidos, roupas e condimentos para melhorar a alimentação, a coisa principal que foi chegando na Europa, as principais contribuições dos chineses, na verdade, foram tecnológicas. Então eram os instrumentos de navegação, a imprensa, a cartografia, instrumentos ópticos, pólvora e armas de fogo. Então, todas essas tecnologias acabaram de uma maneira ou de outra sendo levadas para a Europa, só que elas caíam na mão dos burgueses e os burgueses acabavam melhorando. Por exemplo, o canhão chinês era muito rústico, ele foi extremamente melhorado, porque o europeu descobriu como pegar o cilindro de ferro, furar o cilindro por dentro e ali botar a bala e a pólvora antes da bala. Então, quer dizer, ele inventou um canhão muito mais potente, muito mais violento. A imprensa é bastante curioso porque imagina os caracteres chineses numa máquina, a imprensa era uma máquina que carimbava a folha de papel. Agora imagina cada caractere inglês e chinês para ser feito, e são 20 mil caracteres, como é que você faz esses caracteres para você carimbar? Devia ser um trabalho muito demorado você conseguir fazer um livro em chinês. O Gutenberg inventa os tipos móveis, quer dizer, ele inventa letrinhas que podiam compor uma frase, outra frase, outra frase, outra frase, você carimbava quantas folhas de papel você queria, e depois você, para fazer um outro livro, aproveitava aquelas letras e simplesmente reconfigurava, mesmo para fazer outra página, você reconfigurava as letras. O papel também era uma invenção chinesa. Então, de repente, não só por causa da descoberta de um novo mundo, mas de repente essa possibilidade de espalhar informações era fascinante para os europeus, porque eles não conheciam isso. Eles não conheciam essa possibilidade de uma informação se multiplicar rapidamente. Os livros eram copiados à mão, então demorava horrores, eram muito caros. De repente, no tempo que antes levava para fabricar um livro, você fabricava 200. E aí muito mais gente podia ler, evidentemente. Então, a gente pode até ter uma sensação disso, quer dizer, nós vivemos num mundo em que recentemente nós assistimos a essa expansão das possibilidades de comunicação. Então qualquer pessoa hoje comum tem acesso à internet, ele não só lê, ouve, obtém informação dos outros, como ele coloca lá a sua opinião, seja ela o mais estúpida que for, mas ele tem um espaço para colocar. E isso realmente é o que vem bagunçando o mundo contemporâneo. Isso é que vem fascinando e ao mesmo tempo complicando a nossa vida. Então, aquela época foi uma coisa similar, quer dizer, a chegada da imprensa, dessas possibilidades novas que ela trazia. E aí a gente vai ver agora as revoluções do pensamento que aconteceram diante disso. Quer dizer, ao mesmo tempo que o burguês vinha se enriquecendo e querendo romper com as amarras do mundo medieval, ele vinha estimulando também novos conhecimentos, e novas procuras e novas buscas. E aí a gente vai ver que a partir de Tomás de Aquino, quando Aristóteles entra dentro da cristandade, passa-se a estudar o Aristóteles. E isso vai dar origem à ciência moderna. Nós vamos falar disso mais para frente. A Itália vai ser o berço, o início de uma discussão, dessa discussão, apesar dela ter nascido
longe da Itália. O Copérnico é o primeiro que vai estimular uma nova discussão sobre o mundo, criticando Ptolomeu, né? Nós vamos ver os novos pensadores e esse momento aqui a partir desse livro do Copérnico. Mas antes disso, nós vamos falar da reforma como um ponto importante agora desse movimento dos burgueses, tá? Eu vou voltar aqui na linha do tempo. A nossa linha do tempo. Olha. Então, aqui nós temos o nosso Gengis Khan, lá por 1200 até 1227. Aqui nós temos Tomás de Aquino, que vai nascer um pouco depois da morte do Gengis Khan, né? Tomás de Aquino estava na Europa, o Gengis Khan lá na Mongólia, mas eu falei o que o Gengis Khan tinha a ver com a nossa história, não é? E nós vamos ver, aqui está a turma do Leonardo da Vinci, naquela época, o Michelangelo está aqui junto com o Tomás de Aquino, aqui está o Leonardo da Vinci, desculpa, o Michelangelo está aqui, né? Nessa turma, e aqui o Dante Alighieri, que é mais ou menos da época de Tomás de Aquino, quer dizer, a Europa está se desenvolvendo, mas agora eu vou chamar a atenção para 3 personagens especiais, o Lutero, Henrique VIII e Calvino. Olha, os 3 viveram na mesma época, olha, todos 3, né? Eles não se conheceram, eu não sei se trocaram alguma carta, não sei nem se eles se conheceram, mas eles criam 3 movimentos, né? 3 heresias, 3 grandes heresias. E agora, essas heresias vão dar certo, né? Na aula passada, eu mencionei as heresias durante a Idade Média. Então, desde que, né, a Igreja virou Igreja Católica Apostólica Romana, quer dizer, desde a época do Constantino, quando a cristandade deixou de ser uma coisa de comunidades autossuficientes, vamos dizer assim, em termos religiosos, e relativamente isoladas umas das outras, e o cristianismo era a religião dos perseguidos, né, perseguidos pelo Império Romano, desde que Constantino, então, reuniu essas comunidades, organizou a Igreja Católica Apostólica Romana e colocou uma hierarquia dentro dessa igreja, houve uma reviravolta, vamos dizer assim, quer dizer, a igreja, né, passa a ser uma instituição hierarquizada e aonde, né, os que mandavam nela passam a ser exatamente os que mandavam no Império Romano. Ou seja, se antes era uma igreja dos perseguidos, dos oprimidos, agora quem mandava nela, quer dizer, uma crença, né, não era igreja, era uma crença dos oprimidos, né, o cristianismo. A igreja, então, é uma instituição comandada exatamente pelos opressores, pelos que estão do lado de lá, né, no espectro social. E essa ideia, né, essa igreja, a gente viu que ela prevaleceu mesmo com os bárbaros destruindo o Império Romano. Então, durante a Idade Média, ela teve o poder que era bastante conveniente para os senhores feudais, né, ter um centralizador do poder que era o Papa, e ela vai ditar as normas, né? E durante a Idade Média vão aparecer várias e várias chamadas heresias. O que era heresia? Era discordância, né? E sempre surgia dentro da igreja um grupo que discordava dos dogmas, das normas, da hierarquia. Então, vários tipos de movimento que contestavam, ora, alguma coisa tida como verdade absoluta, e ora, a hierarquia e o poder daqueles que mandavam dentro da igreja, né? Que brigavam com as corrupções e coisas desse tipo. E a igreja sistematicamente ela destruiu todas as heresias, nenhuma sobreviveu, né? Na igreja, os poderes instituídos iam lá e pegavam as pessoas, matavam, condenavam, não tinha jeito. E de repente nós temos agora 3 heresias, 3 grandes heresias, e todas as 3 dão certo. Todas as 3 de uma vez só, Lutero, Henrique VIII e Calvino, frutificam e dão uma sangria, vamos dizer assim, na igreja. O que será que aconteceu? Por que será que essas 3 heresias dão certo? Bom, mesmo que falando ainda superficialmente, nós podemos dizer que o que está por trás agora dessas heresias, ou por quem é que vai apoiar essas heresias, são exatamente os novos poderes que estão surgindo.
que são comandados pelos burgueses. Então, não dá para entender o sucesso dessas heresias se a gente não pensa que, né, agora os burgueses queriam motivos para se opor ao esquema medieval, e dentro do esquema medieval fazia parte a hierarquia que tinha no topo exatamente o chefe da igreja. Então Lutero, ele era padre, era monge, né? Ele nasce em 1483, quer dizer, um pouquinho antes da chegada dos portugueses ao Brasil, e vai morrer em 1546. Bom, o Lutero, ele vive numa época em que o Papa havia decidido fazer a maior catedral do mundo, né? Que parece que é a Basílica de São Pedro. Eles, né, até então a Hagia Sofia, a Santa Sofia, lá de Constantinopla, era o maior templo, né? Ela acaba caindo na mão dos muçulmanos, mas o Papa já tinha decidido fazer uma catedral em Roma maior que ela. E para isso precisava de muito dinheiro. Quando ganha força a venda de indulgências. Então, indulgências eram meio que passaportes para o céu, né? Lança-se os passaportes para o céu, né? E todos os padres são então incentivados a vender indulgências, no sentido de que a pessoa comprava a indulgência, funcionava mais ou menos assim, e ela, né, ela tinha que fazer um sacrifício qualquer, subir uma escadaria de joelhos, coisas desse tipo, né? E aí ela teria uma certa... Esse passaporte, não é muito claro para mim quanto de perdão que ela tinha desse passaporte. Se era, já é um perdão absoluto, provavelmente não, né? Porque senão a pessoa poderia comprar e em seguida matar alguém, por exemplo. Né? Já que eu tenho ódio do meu vizinho, eu vou lá, compro a indulgência e mato o meu vizinho. Né? Devia ter algumas restrições. Mas, enfim, fez muito sucesso, né? Vendeu-se muitas indulgências, e o Lutero revoltou-se contra isso. Ele achou que aquilo era um absurdo, quer dizer, na verdade era uma fantasia, uma grande fantasia, né? E o objetivo não era salvar as almas, o objetivo era arrumar dinheiro. Bom, então esse foi um dos pontos que ele começa a brigar com a hierarquia da igreja. Ele era um grande pensador, era um cara muito inteligente, e ele começa cada vez mais a divergir e a ter pensamentos contrários ao pensamento oficial da igreja. Por exemplo, né, a questão da comunhão. Parece um detalhe, mas não era na época. Você discutir se o Cristo está realmente no pão que a pessoa come, ou se aquilo né, a comunhão é apenas um ato, vamos dizer assim, uma lembrança, né, uma lembrança da Santa Ceia. Nós estamos celebrando a Santa Ceia, mas isso não significa que o Cristo está dentro daquele pão e, portanto, aquele pão é sagrado. Essa seria uma posição, por exemplo, herética, bastante herética para a época. Então, o Lutero começa a criar vários problemas, né, à medida que ele vai propagando as suas teses, e ele vivia onde depois veio a se tornar a Alemanha. Chega um momento da vida dele que ele é convocado a ir a Roma. A Inquisição chama lá o Lutero. A Inquisição era, né, a turma de dentro da igreja encarregada de investigar as heresias. Mas acontece uma coisa interessantíssima. Em vez dele ir para Roma e ser julgado lá, os príncipes daquela região, que depois se tornou Alemanha, propõem que ele deve ser julgado ali mesmo, em vez de ir para Roma. E acontece o julgamento de Lutero, e Lutero é absolvido, o que deixa o Papa muito furioso. Então o Papa excomunga o Lutero, né? Manda uma carta de excomunhão, quer dizer, estava expulso da igreja, mas ele queima publicamente, né? Isso é 1517, né? Está fazendo exatamente aniversário esse momento da história, né? Está fazendo 500 anos, então, desse rompimento definitivo de Lutero com a Igreja Católica. E aí, né, em vez dele se tornar um herege isolado, escondido e tal, a Alemanha, né, os príncipes dos principados ali,
se reúnem em torno dele e falam: tchau, Papa, nós agora somos luteranos. Né? Lutero deixa de ser monge, ele vai casar-se, freiras também vão entrar no movimento dele, enfim, né? Dá uma sangria violenta dentro da igreja e forma-se o mundo luterano. Né? Curiosamente, Lutero era uma pessoa bastante tradicional em alguns pontos. Por exemplo, ele era contra o semitismo, né? Ele era antissemita, né? O que na época não era muita novidade, né? Mas ele achava que os judeus, né, eles eram, o que prevalecia no pensamento dele é que os judeus seriam responsáveis pelo assassinato do Cristo, portanto, né, eles só seriam aceitos se, né, uma vez que Cristo também era judeu, quer dizer, os judeus só seriam aceitos se eles se convertessem sinceramente ao cristianismo e tal. Então, eu estou só ilustrando para dizer que, apesar dele inaugurar, né, uma nova religião, essa religião não era tão aberta, né, quanto poderia parecer. Né? Embora, por exemplo, né, para os pastores luteranos, passou a ser normal eles se casarem, ele abole essa coisa de celibato e tudo. Enfim, né? O Lutero cria um movimento que só pode ser compreendido porque era do interesse das pessoas de lá, daquela região, exatamente não ter que pagar nada para o Papa, não ter que obedecer ao Papa, e por isso que, né, o movimento ganha força e cria-se o luteranismo, quer dizer, uma nova religião. Ao mesmo tempo, quer dizer, na mesma época, nasceu um pouquinho dele o Henrique VIII na Inglaterra. Então, a história de Henrique VIII era curiosa, que ele era rei, e na época numa época que o Papa estava precisando de alianças, ele manda para o Henrique VIII uma medalha, né, de cristão exemplar. Então, o Henrique VIII era uma distinção dentro da Igreja Católica. E num determinado momento da vida dele, ele quer divorciar-se da mulher dele e manda uma carta para o Papa alegando lá os seus motivos. Mas esse divórcio é negado. E aí Henrique VIII resolve reagir. Né? Então, de uma hora para outra, ele declara que agora a Inglaterra não é mais católica. E aí, né, da noite para o dia, né, numa canetada só, ele cria o anglicanismo. Então, né, doravante, a igreja perde todos os seus territórios na Inglaterra, eles passam para a coroa inglesa, e aí nós estamos falando de 1/3 do espaço, né, do país, quer dizer, 1/3 estava na mão da igreja, das abadias, tudo isso passa a pertencer agora à coroa, né, e não é à toa que a coroa ficou bastante rica, e ele manteve, e isso é muito interessante, ele cria agora uma nova igreja, né? O chefe da igreja agora, e até hoje, né, não é mais o Papa, é o rei da Inglaterra, ou a rainha da Inglaterra, e ele mantém as hierarquias. Então, quem era bispo, continuou bispo, quem era padre, continuou padre. Então, funciona, né? O anglicanismo funciona, né? Passou a funcionar mais ou menos como era a Igreja Católica, mas, né, agora com uma outra configuração, e o chefe dessa religião é o rei da Inglaterra. Eu esqueci de dizer uma coisa interessante sobre Lutero, que ele toma a iniciativa de, numa época até que ele estava escondido, ele traduz a Bíblia para o alemão. E ele lança a ideia de que todo mundo tem que se alfabetizar. Então, uma coisa importante do Lutero também é que ele fala assim, olha, todo cristão tem direito de ler a Bíblia, todo cristão tem obrigação de aprender a ler e escrever para poder ler a Bíblia. Por isso ele traduz a Bíblia para o espanhol, para o alemão, né? O que é uma coisa inédita naquele momento. Bom, na Inglaterra, então, cria-se o anglicanismo, tá? O que vai também mudar, né, as configurações de poder completamente, quer dizer, o Papa perde mais uma aliança, há uma nova sangria da Igreja Católica. E, finalmente, o Calvino. Né? O Calvino, ele também era um teólogo, né, um religioso, um estudioso da doutrina da Igreja Católica, mas ele também começa a defender suas ideias próprias, né? Uma coisa
importante no caso do Calvino é que ele vai proibir essa mediação entre o cristão e Deus. Então, eu mostrei, por exemplo, a igreja lá de Notre Dame, onde a gente vai ver, né, uma concepção gótica e medieval, né, na qual pressupõe-se um cristão analfabeto e que vai receber as informações sobre os livros sagrados, em especial sobre a Bíblia. Ele vai receber essas informações dentro da igreja, né, a partir dos vitrais, a partir das esculturas, né, ou do que ele ouvia dos padres, coisas desse tipo. Então, né, isso era normal para o medieval. E de repente o Calvino ele entra com essa ideia, né, de que não há mediação entre você e Deus. Então, todos os santos, né, e a igreja tem centenas de santos, aquilo tudo seria uma bobagem. Quer dizer, não adianta você reverenciar um santo, porque você está, isso na verdade seria idolatria para o Calvino, né? Então, em vez de idolatrar o santo, você tem que adorar a Deus, é você e Deus. Bom, isso vai gerar, evidentemente, a necessidade de você saber ler o livro sagrado, porque agora você não tem como obter as informações de dentro da igreja. E isso vai gerar outras coisas que nós vamos falar delas daqui a pouquinho. Mas vamos seguir com a história de Lucrece, de Calvino. Calvino é francês, né? Ele vai ser expulso da França, ele vai começar a criar problemas, e o rei francês, nessa época, ele tinha um interesse especial em manter alianças com o Papa. O Calvino vai sair da França, né? E ele vai se instalar, se eu não me engano, em Genebra, lá na Suíça, né? Hoje é Suíça. Bom, na França fica um grupo de seguidores do Calvino. E, evidentemente, que aquele grupo tinha uma oposição à Igreja Católica. E aí acontece um fenômeno interessante que o rei resolve, né, a corte resolve promover o casamento de um príncipe católico com uma princesa de origem de calvinista, né? Ou o contrário, uma princesa calvinista, um príncipe calvinista com uma princesa católica, eu já esqueci o detalhe, mas enfim. Eles resolvem celebrar não só o casamento, mas a paz entre católicos e calvinistas. Então a corte manda que se espalhe pela França um convite para todos os calvinistas irem participar do casamento, da festa, da celebração, né, e da paz, da celebração da paz. Então a cidade de Paris, que inclusive tinha nessa época muros em volta de toda a cidade está aberta para a entrada, né, daquele monte de calvinistas que vão para lá para dentro, né, e ficam nas ruas da cidade esperando pela celebração. E à noite, né, na noite de São Bartolomeu, né, a noite desse santo dia do São Bartolomeu, né, na noite de São Bartolomeu, a corte manda o exército, né, e eles matam todos os calvinistas que eles encontraram na rua. Provavelmente aproveitaram para matar mendigos, para matar cristãos, mas enfim, o alvo era todos os calvinistas. Então há um massacre, e esse massacre ficou famoso na história como a noite de São Bartolomeu. De todo jeito, Calvino segue o seu caminho, e aí, né? Vamos voltar à história do Calvino. Ele consegue convencer naquela cidade que ele chegou o pessoal a adotar uma administração calvinista. E aí tem uma coisa interessantíssima da doutrina do Calvino, que eu não sei até que ponto que ela é tão levada a séria, mas é mais ou menos, né, mas ela é um dos pilares da doutrina calvinista, que era o pilar da predestinação. Significa mais ou menos o seguinte: quando a gente nasce, Deus já sabe o que vai acontecer com a gente. Ou seja, se nós vamos para o céu ou para o inferno. Então é como se você já nascesse e já está trilhado o seu caminho, porque Deus sabe o futuro, né? E como está lá na Bíblia, né, que muitos são convidados e poucos são os escolhidos, há uma galerinha que são, né, os agraciados, aqueles que já nasceram para ir para o céu. E o resto da humanidade são os réprobos, né? Aqueles que vão, né, para o inferno.
E do ponto de vista, né, calvinista, o Calvino, evidentemente, era um dos agraciados, né, e aqueles que estavam mais próximos dele. Bom, então tá, então se eu nasci como réprobo, não tem nada a fazer senão esperar o dia que eu vou para o inferno, né, vamos aproveitar a vida. Mas Calvino oferece uma possibilidade. Se você, que hoje é réprobo, né, agir conforme os seus instintos, seus interesses, seus desejos, você vai necessariamente para o inferno. Isso já está escrito na sua história. Mas, né, existe uma possibilidade. Se você fizer exatamente aquilo que nós, né, os agraciados, né, aqueles que vão para o céu, se você nos obedecer cegamente, então, em vez de agir pela sua cabeça, age pela minha cabeça. Pode ser que, no final, Deus, evidentemente, vai olhar e falar, não, poxa, o sujeito estava destinado a ir para o inferno, mas olha como ele foi bonzinho e seguiu os agraciados. Então, no final da sua vida, Deus vai te tirar desse caminho do mal e vai te incluir naqueles que vão para o céu. Eu estou falando de uma maneira grosseira, mas era mais ou menos isso que foi aplicado na cidade, quer dizer, todo mundo tinha que obedecer, né? E obedecer era uma questão religiosa, e a cidade prosperou tremendamente. Ok, poderia ter ficado numa cidade, o calvinismo. Acontece que nos Países Baixos, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, o pessoal estava tendo um problema. O pessoal da região que estava ali há muito tempo, né? Essa região acabou sendo ocupada pelos espanhóis e eles estavam querendo enfrentar os espanhóis. E ocorreu-lhes, né, vendo o sucesso de Calvino, que a melhor alternativa era adotar o calvinismo e criar uma guerra religiosa. Os calvinistas contra os católicos, porque a Espanha, depois da Inglaterra, né, depois que deu errado a história com a Inglaterra, a Espanha e França eram, né, dois grandes aliados do Papa. Né? Então, o pessoal dos Países Baixos, né, eles resolveram adotar o calvinismo e aí enfrentar os espanhóis. Uma guerra que durou dezenas de anos. Mas, olha só, de repente, né, somos calvinistas. Né? Então, o que nós temos que fazer? Bom, primeira coisa, nós vamos tirar tudo da igreja. Tirou todos os quadros da igreja, todas as pinturas, todas as estátuas, sumiu com aquilo tudo. Então, a igreja é branquinha. Por exemplo, uma igreja que tem lá em Amsterdã, que chama-se The Old Church, né? A igreja antiga, as paredes são completamente brancas. Tirou-se tudo de lá. Os vitrais, curiosamente ficaram alguns vitrais ainda nessa Old Church, mas tirou-se os vitrais, tirou-se todas aquelas belezas que eu mostrei da Notre Dame, foram suprimidas. Né? E agora os rituais eram rituais calvinistas dentro dessas igrejas, viraram templos calvinistas. Mas, né, ao mesmo tempo que de repente tudo virou calvinista, imagina as pessoas mais antigas, que já estavam acostumadas com o catolicismo. O catolicismo era proibido, mas essas pessoas continuaram a se encontrar e a celebrar suas missas de uma maneira, entre aspas, escondida. Escondida por quê? Porque a família toda sabia. E acabava que todo mundo sabia onde é que os católicos se reuniam. Né? Havia umas casas, né, que eram as casas dos católicos. E isso funcionou na Holanda do mesmo jeito que funciona o jogo do bicho no Brasil. É proibido, todo mundo sabe onde funciona, todo mundo que quiser jogar o jogo do bicho joga, mas é proibido pela lei. Então a mesma coisa na Holanda, né, em relação ao catolicismo. E aí eles acabam expulsando, né, os espanhóis de lá, né, e aí vão se criar lá a Holanda, Luxemburgo, Bélgica, os Países Baixos. Né. Então o calvinismo acaba prevalecendo lá e está lá até hoje. Curiosamente, os holandeses, eles desenvolveram a tecnologia de branquear o açúcar. Então, isso significa que eles compravam o açúcar mascavo, o açúcar marrom, né? Transformavam esse açúcar marrom em açúcar branco e vendiam para a Europa. E nessa época, o branco era sinal de pureza, então o açúcar branco fazia muito sucesso. E onde é que eles compravam o açúcar mascavo? Né? Onde é que será que eles obtinham o açúcar mascavo? Uma grande fonte para eles, a fonte principal, era o Nordeste brasileiro.
Então, os portugueses trouxeram os africanos para cá, uma grande parte dos escravos foi levada para o Nordeste, e ali teve o chamado ciclo da cana-de-açúcar, né? Que era, na verdade, uma produção de açúcar marrom, né? Do açúcar mascavo, e esse açúcar era embarcado e levado e vendido para a Holanda, né? O que gerava lucros para Portugal. Acontece que, num determinado momento, Espanha e Portugal unem os reinos. E é aí que nós vamos entender por que os holandeses acabaram invadindo o Nordeste brasileiro. Porque eles queriam garantir o suprimento do açúcar. Eles eram os inimigos dos espanhóis. Os espanhóis viraram aliados dos portugueses, eles ficaram com medo de perder o comércio, né? Então, além de invadir o Nordeste, eles também vão criar suas próprias fazendas ali na Guiana, Guiana holandesa, né? No Caribe. E aí, né, a gente teve um período relativamente curto de ocupação do Nordeste pelos holandeses, e há marcas disso até hoje lá, né? Eu mesmo presenciei em Olinda, eu estive trabalhando lá uma época, num seminário antiquíssimo, e eu acompanhei o momento em que eles fizeram a restauração desse seminário. Então ele antes era português, né? Depois ele foi calvinista, ele foi holandês, e depois ele virou português de novo. Então a capela, ela era portuguesa, depois calvinista, depois portuguesa. E isso significou 3 paredes, a parede original, a parede calvinista e a parede final. E 3 camadas no solo, no chão. Então quando o pessoal resolveu fazer um retorno, né, uma restauração da primeira parede do primeiro chão, eles descascaram isso na época de lá pelos anos 1980, final dos anos 1980, eles descascaram a primeira parede, que era então portuguesa, e chegaram na parede calvinista e no chão calvinista. E ali no chão calvinista eles desenterraram 3 santos, que eram os santos que na capela original portuguesa ocupavam ali aquela capelinha. 3 estátuas, até grandes. Então recuperaram as 3 estátuas. Curiosamente, né, os holandeses pegaram essas estátuas, tiraram a cabeça dos santos e enterraram ali mesmo, naquele chão. Ficaram ali aquelas 3 estátuas, que nessa época, não sei se estava até hoje, foram para o Museu de Olinda, aquelas 3 estátuas de santo, e todas 3 sem cabeça. Então, nós estamos falando de um momento, né, da reforma, né, e a reforma significou um rompimento com a Igreja Católica, tá? Não por, né, vamos dizer assim, ideologias mais libertárias, etc, etc. Era libertário no seguinte sentido: agora estamos livres do Papa, né? Mas como teologia, como dogma, todas eram dogmáticas, né? Os luteranos eram dogmáticos, os calvinistas eram dogmáticos, os anglicanos, todos eles tinham lá a sua maneira também de condenar os hereges. Ninguém queria mais, né, novas igrejas, novas religiões. Então, dentro da Igreja Católica houve um movimento de contra-reforma, mas os princípios da contra-reforma foram seguidos pelos movimentos da reforma. Ou seja, qual que era o princípio? Era o fechamento do dogma, né? A igreja passou a ser muito mais rigorosa, então essa contra-reforma passou a ser um movimento assim: qualquer engraçadinho que aparecer agora, a gente mata ele rápido para não deixar surgir mais uma sangria, mais uma religião. Por outro lado, os luteranos também, nós nos separamos, mas nós não queremos desdobramentos aqui dentro. Então nós não queremos que outras religiões surjam. Os anglicanos e os calvinistas também, né? Então esse espírito da contra-reforma foi um espírito de: epa, pera lá, vamos frear outras alternativas, né? E para isso, então, nós vamos fortalecer os nossos dogmas, né? E aí, é nesse movimento, é nessa época, né? É dessa época que vai surgir o Copérnico, que vai ser a nossa próxima personagem, e o Copérnico é que vai disparar, né, uma revolução no pensamento científico. E, embora não fosse essa a intenção dele, talvez, provavelmente, mas ele vai dar início à revolução científica, que vai ser o nosso próximo assunto.